Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior e nós vamos ver a nomenclatura dos alcenos ramificados. Então, vamos lá. Para a gente fazer a nomenclatura, dar o nome dos compostos ramificados, dos alcenos ramificados, nós vamos seguir esses 3 passos. Nós vamos selecionar a cadeia principal, depois nós vamos numerar os carbonos, certo? Sempre contando do carbono mais próximo da dupla ligação. Então, esta cadeia carbônica aqui, a gente pode fazer a contagem de algumas formas. Então, bora lá. Para escolher a cadeia principal, a gente tem que contar de todas as formas possíveis para ver qual é aquela que vai agrupar em sequência o maior número de carbonos. Então, aqui eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5. Posso também contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, já que dessa forma e dessa forma subindo dá a mesma quantidade de carbonos, eu posso escolher qualquer uma. Geralmente, eu escolho a forma linear. Então, para fora dessa minha demarcação, sobrou um carbono. Então, vamos lá. E essa ramificação está na posição número 4. Então, eu vou ver qual lado que eu vou começar a contar. Se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu começo a contar daqui, a dupla ligação já está no carbono número 1 e termina no carbono número 2. Se eu começar a contar daqui, eu vou ter o carbono, a dupla ligação no carbono 1, 2, 3, 4. Então, fica muito mais longe. Então, eu preciso começar da esquerda para a direita. Então, carbono número 1, carbono número 2, 3, 4. Então, no número 4, sobrou um carbono. Então, a ramificação na posição 4, um carbono emete. Como é ramificação, a gente vai acrescer íon. Então, vai ficar metil. 5 carbonos na cadeia principal. Então, o prefixo é pent. Se tem ligação dupla, o sufixo vai ser, o infixo vai ser em. E esse em, essa dupla ligação, ela está em qual posição? Está no carbono número 1 e no carbono número 2. Só que eu preciso só colocar o número 1. E como é um hidrocarboneto, vai terminar com a letra O. Então, aqui de forma geral, resumindo, eu tenho a ramificação metil e a cadeia principal eu tenho penteno. Para dar o nome, é só eu pegar essas informações e colocar as posições. Tanto a posição do metil, quanto a posição da dupla ligação. Então, o metil está no carbono 4. Então, 4, tracinho, metil. E a dupla ligação começou no número 1. Então, 1, penteno. Ou a forma mais atual, pent. 1. Ops, cadê o... Pente, eno, certo? Sempre o número antes do infixo, do que vai determinar que tem a dupla ligação ali, que é a palavrinha em. Vamos ver aqui um outro exemplo. Então, esta cadeia carbônica aqui, a gente vai contar de todas as formas possíveis para saber qual que é a cadeia principal. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou ainda, 1, 2, 3, 4. Então, ó, de forma linear, subindo, um Zzinho aqui, né? Tipo um Z. Nós temos a mesma quantidade de carbonos, então eu posso escolher qualquer uma dessas 3 formas. Como eu já falei, prefiro sempre a forma linear, porque fica muito mais fácil, muito mais claro de você ver quais são as ramificações e fazer a enumeração dos carbonos. Então, vamos lá. Fora da minha demarcação, sobrou um carbono. Então, ó, um carbono met.
Como é ramificação, IL. Aqui embaixo, eu tenho um outro carbono também que sobrou. Então, um carbono, MET. Ramificação, IL. Cuidado para não fazer etil. Ah, sobrou 2, então é etil. Não, sobrou um carbono em cima e um outro carbono em outra posição, certo? Aqui embaixo. Aí, esse aqui de baixo tá no número 2 e esse aqui de cima tá no carbono número 3, ok? Faltou a gente fazer a enumeração, né? Eu já fui falando quais eram as posições das ramificações. Então, ó, vou contar da esquerda... Cadê minha setinha? Vou contar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, 1, 2. A dupla começou no carbono número 2. 1, 2. A dupla começou no carbono número 2. Então, tanto faz a posição, ok? Eu vou começar daqui, da esquerda para a direita, porque é a forma que a gente escreve, fica muito mais simples. Então, aqui é o carbono número 1, esse é o número 2 e esse é o número 3. E esse é o número 4. Então, no carbono número 2, sobrou um metil. No carbono número 3, sobrou outro metil. No total, na minha demarcação, eu tenho 4 carbonos. O prefixo para 4 é but. Se tem ligação dupla, então eu vou colocar em. E essa minha dupla tá onde? Tá entre o carbono 2 e o número 3. Como é um hidrocarboneto, termina com a letra O. Então, aqui, ó, de forma geral, quais são as ramificações que eu tenho? Um metil e um outro metil. Quando a gente tem duas ramificações iguais, eu vou colocar um di na frente. Ó, então, dimetil. E na minha demarcação, eu tenho o buteno. Então, agora é só colocar os nomes, colocando as posições, os números. Então, onde é que tá o meu metil? Tá no 2, um no 2 e um no 3. Só que como eu tenho 2, então dimetil. But, porque eu tenho 4 carbonos. 2, porque a minha dupla começa no carbono número 2. Em, porque eu tenho dupla ligação. E O, de hidrocarboneto. Ainda não deu para entender? Então, vamos ver um outro exemplo para a gente finalizar. Então, nesta cadeia carbônica aqui, a gente vai contar de todas as formas que a gente conseguir para a gente poder fazer a nomenclatura. Então, vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só, né? Já contamos de todas as formas. Só lembrando que essa última forma que eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, estaria errada. Por quê? Porque aqui eu só coloco um carbono, ó, que tem a dupla. O outro fica sozinho. Para a cadeia principal, os 2 carbonos que tem a dupla tem que estar na demarcação, certo? Tem que estar na cadeia principal. Então, como assim de forma linear? Assim descendo ou apenas assim, dá a mesma quantidade de carbonos, eu escolhi a forma linear. Então, ó, sobrou um carbono aqui, então, ó, um carbono, MET, ramificação, IL. Aqui embaixo, sobraram 2 carbonos seguidos. Então, aí sim eu tenho um etil, certo? Então, ó, 2 carbonos et, como é ramificação, IL. E onde é que estão essas ramificações? Onde é que está a minha dupla ligação? Então, vamos enumerar. Vou contar aqui. 1, 2. Se eu contar da esquerda para a direita, a dupla começa no número 2. Se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Então, fica mais longe. Então, preciso começar a contar da esquerda para a direita. Então, ó, 1, 2. No carbono número 2, sobrou o MET, o metil. No próximo carbono, que é o 3, sobrou o etil. Então, ó, posição 2, posição 3. Na minha cadeia principal, eu tenho 5 carbonos. O prefixo pente. Tenho dupla ligação em, e essa dupla está entre o 2 e o 3. Então, 2 e 3, certo? De forma geral, a gente tem as ramificações metil e etil. E na cadeia principal,
Eita, ficou buteno, mas é penteno. Copiei e colei do exemplo anterior e esqueci de alterar. Pronto. Então, na cadeia principal, a gente tem o penteno. Agora, é só pegar todas essas informações, colocando as posições. Lembrando que para a gente colocar o nome, segundo a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é aquela que dá a nomenclatura oficial, a nomenclatura, ela precisa estar em ordem alfabética. Então, ó, se eu tenho duas ramificações, eu vou ver qual das duas vem primeiro. Então, a letra E vem antes da letra M. Então, o etil. O etil está em qual carbono? Eu vi que ele estava no número 3. Então, 3, etil. A minha próxima ramificação é o metil. E esse meu metil está onde? Na posição 2, no carbono número 2. Não tenho mais nenhuma ramificação, vou para a cadeia principal. Então, 5 carbonos. Pente. A dupla ligação começa no carbono número 2. Se eu tenho dupla ligação, então o meu infixo vai ser em e vai terminar com a letra O, porque é um hidrocarboneto. A gente encerra por aqui a parte dos alcenos. Qualquer dúvida, pode me procurar pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, e-mail ou até mesmo pelo Classroom, tá bom? Então, boa noite e eu espero que vocês durmam bem e fiquem bem, certo? Lavem as mãos!